Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, diz assim: E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que está em... versículo de número 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca do Senhor. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a casa de Davi, com alegria. Amém. Amigo, falado para mim, está falado para os irmãos ou não? Oi? Isso aqui. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos, ela relata quando Davi, ele acaba de ser coroado rei, e um dos seus primeiros momentos ali do seu reinado, ele decide trazer de volta a arca do Senhor. E o versículo que me chama a atenção, que nós iremos usar como versículo chave dessa noite, ele fala assim, versículo de número 11: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E o que nós entendemos nessa noite com essa leitura? Nós percebemos que Davi, ele tem ali ele acaba de assumir o reino, e ele decide trazer de volta a arca do Senhor. Mas vamos voltar um pouquinho na história para entendermos o que era a arca do Senhor, para entendermos o que ela simbolizava. Quando o povo estava no deserto, nós vemos que o povo, ele, guiado por Moisés, o Senhor, ele acaba orientando Moisés, falou: olha, faça o tabernáculo, faça todos os símbolos ali, todos os elementos do tabernáculo, e um dos elementos do tabernáculo era a arca. Se não tiver microfone, a gente prega sem microfone, graças a Deus. Já deixa o próximo aqui, que se falhar tem outro. Então percebam que quando o povo estava no deserto, o povo, ele foi orientado por Deus a fazer um tabernáculo de adoração a Deus. E nesse tabernáculo havia um elemento que era a arca do concerto, a arca da aliança. Essa arca, ela continha ali alguns elementos que eram as inscrições dos 10 mandamentos, representando a lei de Deus, um vaso com maná e a vara de Arão que havia florescido. Existiam alguns elementos que estavam dentro daquela arca, e aquela arca, ela ficava na parte mais
extrema dentro do templo, dentro do tabernáculo. Percebam que o tabernáculo estava dividido em algumas seções, e a arca ela se encontrava na parte do Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar e poderia ali prestar a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro culto ali perante a arca do Senhor. Então percebam, meus irmãos, a importância desse objeto para o povo de Israel. Percebam que a arca do Senhor, ela simbolizava a presença do próprio Deus. E nós entendemos aqui, já podemos aplicar, que a presença do Senhor é de extrema importância para as nossas vidas. Então já fique com essa mensagem: a presença do Senhor, ela é de extrema importância para as nossas vidas. E aí agora nós vamos voltar para o texto. Nós entendemos que Davi foi buscar a arca. O porquê que Davi foi buscar a arca? Quando nós vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vemos ali que o povo estava guerreando contra os filisteus. O povo de Israel estava guerreando contra o povo filisteu. E no meio dessa guerra, eles acabaram ali se consultando entre si, chamando os anciãos. E ao consultar os anciãos, eles falaram: olha, nós estamos perdendo. Já derrubaram 4.000 soldados do povo de Israel. O que o povo de Israel fez? Vamos fazer o seguinte: vamos levar a arca, porque a arca do Senhor, a presença do Senhor conosco, nós iremos vencer. E o povo de Israel, ele pega aquele objeto, pega a arca do Senhor e leva para o meio da peleja, leva para o ambiente da guerra. E quando o povo leva para o ambiente da guerra, o povo estava esperando que algo aconteceria. Imaginem só, meus irmãos, o povo estava usando aquele objeto como um amuleto. Se a arca estiver aqui, nós iremos ganhar a guerra. Talvez eles pensavam assim, porque se nós olharmos no livro de Josué, quando Josué ele foi atravessar o Jordão, Josué ele foi orientado para que a arca pisasse, os sacerdotes e os levitas que estivessem segurando a arca, eles pisassem primeiro no rio, e as águas elas seriam paradas. Então eu acredito que o povo estava pensando: se a gente levar a arca para o meio da batalha, com certeza a vitória é nossa. E eles levaram a arca e fizeram um grande clamor, fizeram ali um grande grito, que os filisteus falaram: eita, agora deu ruim para a gente, porque o povo, os deuses deles estão no meio deles, deu ruim para a gente. Porém, os chefes daqueles soldados, eles pegaram e falaram: olha, filisteus, agora vocês têm que se fortalecer mais do que antes, porque agora nós vamos vencer a batalha. E nessa peleja, os filisteus eles venceram o povo hebreu, eles venceram os israelitas e mataram 30.000 homens. 30.000 homens foram ali, caíram naquele mesmo dia. Percebam então que o povo acabou perdendo a arca, porque os filisteus eles mataram os soldados, eles venceram a batalha e eles levaram consigo a arca do Senhor. Eles levaram consigo o símbolo da presença do Senhor que existia no povo de Israel. Infelizmente, o povo estava tratando aquele objeto como um amuleto, estava tratando aquele objeto não com a sinceridade que merecia, não estavam tratando a presença de Deus com a sinceridade que ela deve ser merecida. Eles estavam falando: não, vamos trazer a arca e Deus vai se encarregar do restante, e Deus vai fazer alguma coisa aqui no meio e vai dar certo. E acabaram perdendo a arca e acabaram ali passando por momentos difíceis. Percebam, meus irmãos, se nós continuarmos a leitura no livro de 1 Samuel, nós vemos que o povo já estava aos poucos abandonando a presença do Senhor. Perderam a arca, eles começaram a rejeitar aquilo que o Senhor estava fazendo. Só para os irmãos terem ideia, mais alguns capítulos, o povo ele chega para o profeta e fala: olha, nós queremos um rei. O profeta fica até meio triste, fica até meio entristecido, e o Senhor ele fala para o profeta: olha, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eles não deram a devida importância para a presença do Senhor. E aquele povo acaba elegendo um rei, acabam elegendo Saul. E Saul ele governou durante 40 anos. Em nenhum momento Saul pensou em buscar a arca de volta. Em nenhum momento falou: não, vou buscar a arca. Ele ficou 40 anos no governo e não buscou a arca. Só que nesse meio tempo, em tudo isso que está acontecendo, essa arca ela começa a rodar em algumas cidades, em alguns templos da terra dos filisteus.
e começa a causar alguns estragos. Imaginem só que num templo de um determinado Deus, eles colocam a arca do Senhor junto com a estátua daquele Deus, e no decorrer de um dia para o outro, aquela estátua está deitada, aquela estátua está com as suas mãos cortadas, acaba acontecendo algumas coisas. Em outra cidade que essa arca ela passa, ela começa a fazer crescer tumores, hemorroidas naqueles cidadãos daquelas cidades. Por que acontecia isso? Porque eles estavam desprezando a presença do Senhor. Eles estavam zombando da presença do Senhor. E o Senhor, Ele não se deixa escarnecer. Percebam bem, o Senhor, Ele não se deixa escarnecer, e Ele não permitiu que a arca do Senhor, aquilo que simbolizava a presença dEle, estivesse um ambiente impuro, um ambiente profano, na mão de pessoas erradas. E o povo filisteu, o que o povo filisteu faz? Eles levam de volta a arca que estava na terra dos filisteus, e eles falam: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma carroça, vamos colocar essa arca nessa carroça, e vamos levar essa carroça, e vamos soltar. Se essa carroça seguir o caminho, é porque foi algo que foi a presença de Deus que fez, o Deus de Israel. Se não, é algo da nossa cabeça, alguma outra coisa. E a carroça ela se foi. Nesse meio tempo, a arca do Senhor, ela segue de volta para o território de Israel. Os filisteus, eles entenderam que a arca do Senhor não deveria ficar ali com eles, e devolvem a arca do Senhor. E essa arca, meus irmãos, ela acaba parando ali numa determinada região, e aqueles homens daquela região, eles falam: olha, vamos levar para a casa de Abinadab. Talvez Abinadab ali deveria ser um levita, deveria ser um homem ali consagrado para poder trabalhar com os ofícios da casa de Deus. E eles levaram aquela arca para a casa de Deus. A Bíblia nos fala que a arca ficou ali por 20 anos. Só que se a gente fizer a conta que Saul governou durante 40 anos e ele não foi buscar essa arca talvez tenha ficado um pouco mais do que 20 anos ali na casa de Abinadab. E como eu disse, Saul governou durante 40 anos, mas ele não quis buscar a presença de Deus para o meio do seu reino. Ele não se importou em trazer de volta o símbolo maior da presença de Deus para o meio do seu reino. E aí, meus irmãos, quando nós entramos no texto que nós lemos em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 6, nós vemos que o Senhor, Ele faz com que as coisas aconteçam. Saul morre, o Jonatas morre, o filho de Saul que estava entrando no reino morre também, é assassinado, e todo o povo conclama Davi para ser o rei de Israel, primeiramente na sua tribo, e depois Davi, ele é conclamado para ser o rei de todo Israel. E eu quero fazer uma pausa aqui para falar com os irmãos que quando o pastor Edivan me deu a mensagem pedindo para eu pregar, eu queria pregar sobre Davi, mas eu falei: mas o que eu vou falar sobre Davi? E pensando, eu falei: e agora? O que eu vou falar sobre Davi? Porque eu queria pregar sobre Davi, é um personagem que eu gosto, filho de Jessé, é um personagem que eu gosto, e eu queria pregar, mas eu não estava achando ali algum texto que se encaixasse. E muitas das vezes eu já passei por esse texto, e eu nunca tinha pensado: poxa, eu vou pregar sobre esse texto, eu vou falar sobre esse texto. Mas o Senhor, Ele me incomodou na sexta-feira à noite a falar sobre esse texto, a falar sobre a importância da presença dEle nas nossas vidas, a importância da presença dEle no nosso meio. E nós já podemos entender, meus irmãos, olhem só, um dos primeiros atos que Davi fez após assumir o reinado, ele toma Jerusalém e transforma aquela cidade que era dos jebuseus como a sua cidade, e ela fica conhecida como a cidade de Davi. E o segundo ato, ou os próximos passos de Davi, é trazer de volta a arca do Senhor para a cidade. Davi, ele entendeu que sem a presença de Deus, ele não conseguiria governar. Sem a presença de Deus, o reino dele não seria um reino próspero. Nas nossas vidas também é assim, meus irmãos. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos avançar. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos concluir aquilo que está nas nossas mãos. E o interessante
é que quando Davi vai buscar a arca na casa de Abinadab, que a Bíblia fala que ficou ali aproximadamente 20 anos, a Bíblia não fala que aconteceu prosperidades, não fala que aconteceu alguma coisa diferente com Abinadab e com sua família no período que a arca esteve ali. Mas nesse meio tempo, e aí nós já vamos entrar no versículo que nós tratamos aqui como um versículo chave. Um período menor de tempo, a arca ela abençoa a casa de Obed-edom. Mas antes de chegar nesse ponto, o que eu queria frisar com os irmãos? Percebam que quando Davi ele se reúne, ele procura ali cerca de 30 mil homens, talvez ali para simbolizar aqueles homens que morreram quando a arca foi levada, e ele vai de encontro à casa de Abinadab. E quando ele chega na casa daquele homem para pegar a arca, 2 dos seus filhos são ali nomeados para poder guiar aquele carro. 2 dos seus filhos, Uzá e Aiô, são nomeados para levar aquele carro até Jerusalém. E no meio do caminho, talvez era um pouco esburacado, como aqui na nossa cidade, a arca acaba tropeçando ali, o carro, e a arca ela começa a pender para um lado para cair. E um daqueles filhos, ele acaba colocando a mão, acaba fazendo algo de errado, para que a arca não caísse. E nesse momento, ele foi morto por Deus. Por que ele foi morto por Deus? Percebam que, deixa eu ver aqui, ele foi morto por causa da imprudência. Versículo 7: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da imprudência, e morreu ali junto à arca. E o que eu entendo com isso, meus irmãos? Imaginem só, a arca do Senhor, a presença do Deus vivo, estava na casa de Abinadab por cerca de 20 anos, e aquilo se tornou comum. É comum, é mais um culto. Eu vou lá bater cartão para o pastor, é mais um culto, é mais uma oportunidade que eu vou ter. A gente vai cantar mais um hino. Aquilo se tornou comum, se tornou tão comum que aqui está falando que foi uma imprudência Uzá ter tocado na arca. Porque se ele foi nomeado para levar a arca, ele poderia tocar do jeito correto, mas foi uma imprudência. Talvez ali, por aquela arca ficar tanto tempo ali na casa de Abinadab, aquilo ali era como tanto faz, tanto fez. Deixa ali, passa um pano ali para poder tirar o pó, tanto faz, tanto fez. Deixa para ler a Bíblia quando chegar na igreja. Eu não vou para oração não, deixa para orar na hora que eu chegar na igreja. E a gente começa aos pouquinhos. É tanto tempo estou na igreja e Jesus não voltou. Deixa do jeito que está. E vamos levando e vamos empurrando as coisas com a barriga, e vamos trazendo aquilo como algo indiferente. Mas o Senhor ele cobrou ali a vida de Uzá por tratar a presença de Deus com maneira indiferente. E quantas das vezes, infelizmente, nas nossas vidas, nós sentimos assim: eu vou na igreja porque eu tenho que ir, porque senão o pastor vai me cobrar. Eu vou na igreja porque minha mãe manda eu ir. Eu vou na igreja porque senão meu marido, minha esposa vai brigar comigo, por isso que eu estou indo na igreja. E começamos a tratar a importância de estar na presença de Deus, não só no ambiente físico, mas a importância de estar na presença de Deus como algo insignificante, como algo, eu não preciso orar. Para que orar? Para que orar antes de sair de casa? Para que fazer um devocional? Para que ler a Bíblia? E a gente acaba deixando de lado, acaba se tornando pessoas indiferentes à presença de Deus, tratando como algo que não tem importância. E aí nesse meio tempo Davi fica triste. Percebam que o Davi, que eu falei que eu queria pregar sobre Davi ele fica triste. Ele se entristeceu por aquilo que aconteceu. Ele fala: eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a arca para a casa de Obed-edom. Talvez ali, até Flávio Joséfo ele fala que Obed-edom ele era da tribo dos levitas, e tanto que depois que a arca ficou, nós vemos no livro das crônicas, ali Obed-edom acaba sendo nomeado como um dos guardas ali da casa, da onde a arca fica, do tabernáculo. E o que é engraçado é que não fala que ele tinha riqueza, mas fala que ele foi muito abençoado. Fala que a arca ficou ali por 3 meses e foi muito abençoado. O versículo que nós lemos, versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa.
E alguns historiadores eles falam que ele era um homem muito pobre. E quando ele começa a ficar rico, começa a ter posses, ele começa a ser abençoado, a prosperidade, a felicidade vem para o seu lar. Davi fica sabendo lá em Jerusalém. Ele falou: opa, peraí, Deus ele não está irado com a gente. Porque se Deus tivesse irado com a gente, nem esse homem aí, nem Obed-edom seria abençoado. Mas aí ele fala: então vamos lá buscar a arca na casa do Obed-edom. E eu fico imaginando, fico tentando entender o que Obed-edom fez de diferente que Abinadab não fez. Eu não quero dizer aqui, porque a Bíblia não fala que Abinadab foi ou não foi abençoado. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia dá uma ênfase dizendo que Obed-edom ele foi muito abençoado. O Senhor abençoou toda a sua casa. E eu fico me imaginando, talvez Obed-edom colocou ali aquele objeto que ali representava a presença do Senhor em um local de destaque na sua casa. Havia uma certa reverência, havia ali certos padrões que deveriam ser seguidos para se aproximar, para que tivesse um zelo, porque ele entendia a importância que é a presença de Deus. Quando nós entendemos, meus irmãos, a importância, a verdadeira importância de estar na presença de Deus, as coisas elas começam a dar certo nas nossas vidas. E eu não estou pregando prosperidade, mas a gente tem uma esperança de um amanhã melhor. Mas não por causa não, amanhã é melhor, é segunda-feira, é isso aqui, não. Mas nós temos a esperança de um futuro melhor. Quando nós estamos com o Senhor do nosso lado, nós temos a esperança de um amanhã melhor para as nossas vidas. Nós conseguimos enxergar uma perspectiva diferente. Às vezes nós entramos aqui, isso daqui é normal porque nós somos feitos de carne. Nós entramos aqui pensando: e agora? O que será de mim? Como será a minha semana? Como será aquilo que eu estou passando, aquela causa? A minha família que está enferma, perdi o emprego. E muitas das vezes nós entramos aqui sem perspectiva de nada. Nós entramos aqui pensando como que vai ser. Talvez você possa pensar assim: eu não vou conseguir nada. Mas busca a presença de Deus. O pastor ele testemunhou aqui nessa manhã. Quem estava na escola dominical, já fica aberto o convite para quem não estava começar a participar. O pastor ele testemunhou aqui nessa manhã que estava passando um momento de pandemia, um momento de dificuldade, tudo fechado, acabou os processos, acabou tudo, mas mesmo assim não faltou o pão na casa dele, porque ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Quando nós reconhecemos a importância da presença de Deus nas nossas vidas e confiamos e deixamos de lado tudo aquilo que está embaraçando as nossas vidas, nós temos uma esperança, e o Senhor ele vem, e aí o Senhor ele vem de encontro suprindo as nossas necessidades. É engraçado, eu quero fazer com os irmãos uma breve ilustração. Quando eu não sei se os irmãos aqui, ou talvez hoje não, por causa que a gente está muito conectado, mas antigamente acontecia muito disso, a gente visitar o amigo no fim de semana, e você ia na casa do amigo, comia aquela macarronada, aquele frango assado, aquela comida que te enchia, você ficava ali, e depois você não conseguia ver aquele amigo durante a semana. Talvez ficava 1 ou 2 semanas sem ver. Vamos lá em casa, e você ia na casa daquele amigo. Infelizmente, muitas pessoas elas começam a tratar a presença de Deus como a visita de um amigo distante. Você não fala com esse amigo há tanto tempo, mas quando você vai lá, você come do melhor. É bom demais. A gente veio aqui numa terça-feira, onde a presença do Senhor se manifestou de uma maneira tremenda. Mas o mais interessante é que o pregador falou: a gente não deve só ser cheio só no momento, mas nós devemos ser constantemente cheios. Nós devemos estar constantemente em comunhão. O Senhor Jesus, Ele não quer ser aquele amigo distante que você vai no final de semana visitar, se esbanja de macarronada, de frango assado e depois fica a semana longe. O Senhor Jesus, Ele quer ser o seu Pai, que te acorda todo dia de manhã, te dá o café da manhã, te dá o alimento. O Senhor Jesus, Ele quer estar com você todos os dias. Não é só no final de semana, não. Isso que nós fazemos aqui é só uma parte daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas durante a semana. O Senhor Jesus, Ele quer estar conosco. Existe uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É todos os dias, não é só de domingo, não. Não é só vir no domingo para poder sentir a presença e voltar para casa e esquecer o resto da semana. Mas o Senhor, Ele quer estar conosco todos os dias.
O Senhor, Ele quer estar conosco todos os dias, meus irmãos. E nós vemos que Davi, ele reconheceu a maneira certa de seguir, ele reconheceu a maneira certa para buscar a arca. Ele chamou os sacerdotes, ele chamou os levitas. A cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam, eles ofereciam, porque ele entendeu que a presença de Deus é a melhor coisa para a vida dele. Ele entendeu que o reino dele só seria próspero, só seria pacífico, quando a presença de Deus estivesse no meio da vida dele. Quando nós vamos para o Novo Testamento, eu quero já terminar, nós vemos aqui 2 mulheres, conhecidas como Marta e Maria. São as irmãs do Lázaro, que ressuscitou. E nós vemos três eventos onde aparecem essas 2 mulheres. E em todos esses eventos, a Marta, ela está ocupada com outras coisas, mas em todos esses eventos, a Maria, ela está aos pés do Senhor. Quando nós vemos que Jesus visita a casa de Marta e Maria, Maria, ela se assenta aos pés do Senhor para aprender. Quando nós vemos que o Senhor, ele visita novamente a casa de Marta e Maria, Maria derrama um unguento sobre o Senhor e seca os seus pés com o seu cabelo, lava os seus pés com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. Quando nós vemos que Lázaro está morto há 4 dias, quando Maria vai ao encontro do Senhor, Maria, ela se prostra diante do Senhor. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele fala: Marta, a Maria escolheu a melhor parte, a Maria escolheu o melhor lugar. Nessa noite, é noite de nós fazermos a melhor escolha, é noite de nós escolhermos o melhor lugar. E o melhor lugar é estar na presença do Senhor, meus irmãos. O melhor lugar é estar aqui na presença do Senhor. Nós vemos Davi, quando Davi, ele está ali no seu momento ali, que acabou de pecar, ele vai confessar ao Senhor, ele fala: Senhor, não me lance fora da tua presença, aleluia, aleluia, Santo Deus, aleluia. O Senhor, Ele quer ter um encontro contigo nessa noite. Ele tem uma presença para tratar com você, Ele tem uma presença para te abraçar, Ele quer ser o seu Pai nessa noite. Às vezes a gente entra aqui desacreditado das coisas, porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Quando nós estamos na presença do Senhor, o resto vira resto, o resto acontece. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Quando nós buscamos a presença do Senhor, as demais coisas, elas serão acrescentadas, aleluia. E eu quero, para terminar as minhas palavras aqui nessa noite, eu quero fazer um convite para você que entrou aqui nessa noite, não ainda é dos caminhos do Senhor, para você que ainda não sente essa presença, que não participa dessa presença, existe uma oportunidade aberta. E se você fizer um sinal assim com a sua mão e vir aqui na frente, nós iremos orar por você. Não despreze a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nos oferecer. O Senhor, Ele tem o melhor para nos ofertar, e a oportunidade, ela está aberta. Talvez você entrou aqui e você está em dúvida. Acabe com as suas dúvidas neste momento. Escolha a melhor parte, escolha estar aos pés do Senhor, escolha a presença do Senhor. E eu faço uma pergunta: existe alguma vida, existe alguma pessoa que quer se render aos caminhos do Senhor nessa noite? Se existe alguma pessoa, faz um sinal com a sua mão aqui neste momento e vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Se não existe, que o Senhor Deus, Ele possa dar uma nova oportunidade e possa abençoar a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Quantos assim como eu recebem? Quantos assim como eu recebem essa palavra pode dizer amém? Amém. Um dos problemas do ser humano